Olá pessoal, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje irei demonstrar como extrair e criar shapefile de bairros utilizando o shapefile de setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Oficialmente, isso precisa ser solicitado à prefeitura dos municípios, porque é a prefeitura, né, uma lei municipal que determina o limite de cada um dos bairros e quantos bairros são que compõem a área urbana. Especificamente isso, para fins pedagógicos ou algum trabalho acadêmico, é possível que seja realizada por este meio que eu vou demonstrar aqui. Como a gente vai utilizar a base dos setores censitários do IBGE, alguns municípios terão o nome dos bairros identificado, outros não. Então, normalmente, os municípios que têm acima de 50 mil habitantes têm os bairros identificados em cada um dos setores censitários e os procedimentos que eu irei demonstrar aqui é com isso. Para essa exemplificação, eu utilizarei Brusque, em Santa Catarina, como exemplo. Tá? Vamos ao tutorial, então. Bom, em um primeiro momento, então, nós vamos realizar o download do shapefiles dos setores censitários do estado de Santa Catarina. Tá? Para isso, a gente vai acessar o IBGE. Pode ser no Google, digitar IBGE, ou direto no endereço aqui, né, ibge.gov.br. Acessamos o IBGE, esperamos carregar, né, a gente está em momento de coleta dos dados do censo de 2022, então a primeira janela que aparece aqui é de confirmação que o entrevistador é oficial do IBGE, né? Então nós podemos fechar essa janela aqui, descer até encontrar aqui em nossos sites a opção Portal de Mapas. Tá? Clicando aqui em Portal de Mapas, nesse Portal de Mapas vai ter uma série de mapas já prontos, né? Salvos como imagem, salvos como PDF, tem alguns arquivos vetoriais, tem imagens de satélites, imagens de aerolevantamentos, enfim, tem inúmeros produtos aqui. O que nos interessa hoje é recortes para fins estatísticos, aqui na esquerda, né? Malha de setores censitários, tá? Malha de setores censitários, nós abrimos aqui, ele tem essas opções aqui, 2000, 2007, 2010, 2017 do Censo Agropecuário, 2019 e 2020. Essas duas versões, 2019 e 2020, são preliminares ao censo de 2022. Possivelmente, quando o IBGE divulgar os dados oficiais do censo, será liberada, né, uma nova malha vetorial de setores censitários. Nós não iremos utilizar a de 2019 nem a de 2020, porque até onde eu olhei, não consta a informação do nome do bairro, mas no censo de 2010 consta. Então, nós vamos vir aqui para esse tutorial. Especificamente nesse tutorial, então, a gente vai pegar uma malha de setores censitários a nível estadual, filtrar para o município, no caso Brusque, pegar esses setores censitários que compõem o município de Brusque e separar eles em bairros, tá? Porque essa é uma coluna trazida no Shapefile, tá? Então a gente está baixando polígonos aqui, porém, caso fosse de interesse adicionar as ruas, a gente pode vir aqui em base de face de logradouros e baixar o shapefile município por município. Na verdade, é distrito por distrito. Tá? Então é só acessar aqui, realizar o download do shapefile e adicionar. Tá? Para baixar isso, né, a base de logradouros, é necessário saber o código do município, né, aquele que é formado por 7 dígitos. Tá? Não vem ao caso agora. Voltando ao setor censitário, então, no ano de 2010, nós clicamos aqui, ele vai aparecer um arquivo shapefile para cada estado, né, do Brasil. Então, a gente desce aqui, encontra Santa Catarina, né, como isso é um tutorial, você vai buscar, né, você que está assistindo esse vídeo vai escolher a unidade da federação que lhe interessa para verificar se tem ou não informação de bairro no município que você deseja, né? Então, como eu havia comentado, a gente está trabalhando com Santa Catarina. Então, venho aqui, ó, Santa Catarina, setores censitários. Cliquei. Vou esperar carregar. Obviamente que isso que eu estou demonstrando é para facilitar
certas burocracias. O correto mesmo é solicitar à Prefeitura Municipal ou ao Instituto de Planejamento, alguma coisa nesse sentido, a malha de bairros do município, em formato shapefile ou em formato KML. Algumas prefeituras, por utilizarem o AutoCAD, vai estar com o padrão do AutoCAD. Então, tem alguns empecilhos, né? Então, a gente pode utilizar, dependendo da finalidade, esses bairros aqui que eu estou demonstrando. Mas, uma coisa importante, como a gente está utilizando a base do censo de 2010, nesse período, né, entre 2010 e 2022, que nós nos encontramos nesse momento, houver a criação, ou houve a criação de um bairro, ele não vai aparecer, tá? Pelo menos não com o nome oficial que é conhecido hoje, tá? Então aqui a gente tem uma visualização prévia de todos os setores censitários de Santa Catarina, né? Setores censitários são importantes, principalmente durante a coleta de informações do censo, e é a menor unidade territorial do Brasil, né? A gente tem dados levantados no censo para essas áreas, né? Uma área contínua delimitada por N domicílios, tá? Então aqui tem as informações que a gente pode realizar o download, shapefile, KMZ ou mapas e descritivos, né? O que nos interessa é esse aqui, é o shapefile direto. Vou clicar, já iniciou o download aqui. Eu tô com a webcam na frente, né? Mas é só clicar aqui, aguardar o download terminar, clicar para executar, e aqui está o arquivo, tá? Eu vou extrair isso aqui, uma pasta na área de trabalho, então, o descompactador não importa muito, né? Pode ser qualquer um, qualquer software. A área de trabalho eu vou criar uma pasta aqui chamada Brusque, tá? Eu vou extrair isso para dentro dessa pasta Brusque, só para facilitar. Posso fechar, né? Ela tem essa pasta Brusque na minha área de trabalho. O shapefile é composto por inúmeros arquivos, né? Esse que nós baixamos do IBGE tem 4, tá? Vou vir aqui então já no QGIS aberto, né? Gerenciador de fontes de dados livres, ou em camada, adicionar camada vetorial, né? Ali é um atalho. Algumas versões do QGIS, ou para algumas pessoas, podem ter a camada aqui na esquerda, né? O menu de atalhos aqui da esquerda, enfim. Basta adicionar o shapefile, né? Nós estamos adicionando um shapefile e não criando, né? Realizamos o download do IBGE, nós vamos abrir no QGIS, né? Visualizar aqueles setores censitários que nós baixamos do site do IBGE. Então a gente está adicionando uma camada vetorial, tá? Então, em base de vetores aqui, né? Ó, vetor, base de vetores, vou clicar nos 3 pontinhos aqui e vou ir na minha área de trabalho, né? Que é a pasta que eu criei. Ó. Então, a gente tem 4 arquivos aqui, né? O SHX, que é um formato complementar do shapefile. O shapefile, de certa maneira, é o formato desenho, né? A extensão SHP é o que nós vamos visualizar na tela. O ponto .prj se refere à projeção que está armazenada, né? O nosso datum horizontal. E o DBF, né? A extensão .dbf, se refere à tabela de atributos. A gente consegue, inclusive, até abrir essa extensão aqui com um Excel, por exemplo, tá? Porque é uma tabela. O que nos interessa aqui é abrir a camada shapefile, né? O arquivo shapefile, que ele é o maior, justamente porque ele traz a forma, né? Desse nosso polígono neste caso. Eu vou selecionar ele, então, clicar em abrir, ou clicar em adicionar. Então, isso que está aparecendo na tela, ó, é todos os shapefile, ou melhor, é todos os setores censitários de Santa Catarina, né? Se eu vir aqui na esquerda, clicar com o botão direito e em mostrar contagem da feição, eu sei que o estado de Santa Catarina é formado por 12.227 setores censitários. E aqui eu já consigo ver alguns padrões, né? Aqui tem um monte de setores sobrepostos. Isso já me dá a ideia que aqui possivelmente seja uma área urbana, aqui seja uma outra área urbana. Normalmente o setor censitário engloba aproximadamente 250 domicílios, então é muito mais fácil eu agrupar 250 domicílios numa cidade do que na zona rural. Portanto, os setores urbanos são menores em extensão, os setores rurais são maiores, né? Vou abrir a tabela de atributos aqui. Antes eu vou trocar a cor, só porque veio na cor aleatória o laranja aqui. Como a gente vai fazer seleção, o laranja é semelhante com o amarelo, né? Então eu vou trocar de cor aqui só para facilitar a exemplificação também. Troquei de cor.
tá? Agora eu vou abrir a tabela de atributos para nós observarmos quais as informações que tem nessa tabela de atributos aqui dos shapefiles, né, de setores censitários de Santa Catarina. Tem um ID, tem o código do setor censitário. Esse aqui é muito importante para quando nós estamos trabalhando com setores censitários, né? Os 15 dígitos são o CPF do setor censitário, ele nunca se repete, né? Ele é formado pelo 42, nesse caso, para Santa Catarina, né? Os próximos 7 dígitos os próximos 5 dígitos se referem ao município, os próximos 2 ao distrito, os outros 2 ao subdistrito e os 4 últimos ao código do setor censitário, né? Mas esses aqui, por mais que seja fundamental, hoje nós não utilizaremos. Para quem interessar mapas de setores censitários utilizando os dados do censo demográfico, há vídeos no meu canal que eu demonstro como baixar dados do censo, fazer a união da tabela com o shapefile, enfim. Tem o tipo, se ele é rural ou se ele é urbano, tem o código do bairro, tem o nome do bairro, ó, então vocês conseguem perceber que não é todos os setores censitários que têm a informação bairro. Alguns têm, alguns não têm. Aí tem o código do distrito, o nome do subdistrito, o código do subdistrito, enfim, tem o nome do município. Isso aqui é uma coisa importante que a gente vai conseguir filtrar, né? Então, se eu quero o município de Brusque, primeiro eu posso fazer um filtro para Brusque e selecionar só os setores que compõem o município de Brusque. Tá? Depois eu posso filtrar se eu quero setores urbanos, se eu quero setores rurais, por exemplo. Depois eu posso, mas agora eu quero trabalhar somente com os bairros. De certa maneira, eu posso filtrar tudo isso de primeira. Mas aqui, como é um vídeo tutorial, né? Se eu criasse uma linha de comando, nome do município igual Brusque e o tipo seja urbano. Ele vai selecionar tudo isso. É uma expressão, um filtro que eu usei, né? Uma seleção por filtro por expressão, tá? Tem o nome da micro-região e o nome da meso-região. Então, isso que nós vamos fazer para os bairros de Brusque, eu posso fazer para qualquer uma coluna que eu tenho aqui. Como, por exemplo, se eu quisesse, através dos setores censitários, salvar o perímetro o limite do município de Brusque. Eu conseguiria. Se eu quisesse salvar um shapefile de micro-regiões, eu também conseguiria. Mas nesses dois exemplos que eu mencionei, não é muito interessante, visto que lá no portal de mapas do IBGE já existe esse recorte. Eu voltei rapidamente aqui, ó. Organização do território, malhas territoriais, ó. Eu possuo malha de distrito, malha de meso-região, malha de micro-região. Então, eu não preciso baixar os setores censitários e fazer um filtro, né? Usar uma ferramenta de geoprocessamento para gerar esse shapefile. Mas de bairros eu não tenho aqui, tá? Então, se você que está assistindo esse vídeo, possivelmente está verificando se no seu município tem isso. Eu já adianto, ó. Como isso aqui é um mapa interativo, basta vocês ter uma espacialização aqui. Eu vou dar um zoom aqui, ó, até localizar Brusque. Eu já olho se Brusque tem informações a nível de bairro ou não. Ó, Brusque está aqui. Se eu clicar em cima do setor censitário, ele vai me dar o seguinte, ó, o ID, o código, o tipo é urbano, nome do bairro, Centro 1. Ou seja, Brusque tem informações de bairro, tá? Por exemplo, deixa eu selecionar outro município aqui. Lontras. Cliquei em Lontras, nome do bairro está em branco, né? Então esse nome do bairro em branco seria aquele null que eu mostrei para vocês ali no QGIS, certo? Vamos lá então, voltando ao QGIS. Então, num primeiro momento aqui, eu só vou verificar se esse shapefile está certinho, só para seguir o tutorial aqui. Vamos verificar o sistema de referência dele, botão direito, propriedades, né? Informação, sistemas de referência de coordenadas, né? Sirgas 2000. Então, isso aqui é um modelo matemático da Terra, nosso dado horizontal, né? De acordo com as normas do IBGE, é o nosso sistema geodésico de referência do Brasil. A gente precisa usar as informações a partir dele, né? Desde 2015 ele é o que está em vigente, então tudo que foi
divulgado por IBGE, normalmente já a partir de 2005 tende a vir em Sirgas 2000, mas é importante que a gente confira, né? Como eu tenho um complemento instalado aqui também, ó, na opção web, né, no menu web aqui, ó, Quick Map Service, eu consigo puxar um mapa base e colocar ali no fundo para verificar se esse shapefile aí está mesmo em Santa Catarina, né? Caso você não tenha isso instalado, né, é só vir aqui, ó, complementos, gerenciar e instalar. É necessário estar conectado com a internet, né, para essa ferramenta estar funcionando. Eu venho aqui, ó, tudo e digito Quick Map. Ele vai aparecer o complemento aqui, né, e eu vou clicar em instalar, né? No meu não tem essa opção porque ele já está instalado, né? Aí ele vai aparecer essa janelinha web aqui e vai aparecer alguns desses distintos mapas digitais, tá? Para aparecer todos igual o meu, é só nós virmos aqui em Settings, More Service e clicar aqui nessa opção. É a única opção que tem, né? Aí podem fechar e voltem lá na opção Web, Quick Map Service. Vai ter todas as opções aqui. Só vou puxar um mapa do Google Satélite mesmo para ver se Santa Catarina, se o shapefile está no lugar certo, né? O shapefile está no lugar certo, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ó. Florianópolis aqui. Se eu desabilitar o shapefile, aparece a ilha certinho. Então, tudo certo. Estamos trabalhando com o nosso shapefile. Bom, então o shapefile está tudo certo aqui. Nós já vamos fazer o primeiro filtro, que é selecionar o município de Brusque, tá? Então eu vou abrir, existe 2, 3, 4 maneiras de fazer isso, tá? Uma delas é por aqui, na ferramenta de seleção, tá? Eu posso selecionar através de um filtro, ó, selecionar feições pela expressão, tá? Ou eu posso abrir a tabela de atributos e configurar meu filtro primeiro, tá? Então, eu abri a tabela de atributos, vou vir aqui na esquerda, onde está escrito mostrar todas as feições, eu vou clicar aqui, a minha webcam vai ficar um pouquinho na frente, mas a opção que eu vou clicar é filtro avançado e vai abrir essa caixinha aqui. Nessa caixinha aqui a gente vai colocar uma expressão, que é o que a gente deseja filtrar. O que eu desejo filtrar é nome do município igual Brusque, tá? Então, essa minha expressão ela precisa ser tal qual está escrito na minha tabela de atributos. Então, por isso que eu gosto dessa função, que eu abro a tabela de atributos, a gente consegue consultar o nome das colunas aqui atrás, tá? Então, o nome do município está escrito dessa maneira, NM_município, tá? Eu posso vir aqui para não ter a necessidade de digitar campos e valores, vou encontrar ele, ó, nome do município. Vou dar 2 cliques, ele vem parar aqui, ó. E quando ele vem parar aqui, ele já dá uma prévia da saída. Normalmente é o primeiro, em ordem alfabética. Caso o campo seja um numeral, vai ser o primeiro, né, em ordem crescente. 1, por exemplo. O nome do município, ele me deu uma prévia da saída Araquari. Ok, tá funcionando, né? Aí eu vou colocar um igual aqui, porque a gente está criando uma expressão. Aí eu poderia digitar aqui Brusque, tá? Brusque. Ele deve estar seguindo o padrão aqui, ó, tudo maiúsculo, né? Brusque não tem acento, seria tranquilo de escrever. Porém, tem alguns shapefiles que eles têm problemas, eles têm alguma dificuldade com caracteres especiais, que nem está escrito aqui, ó, Araranguá, fica com cedilha, em vez de ser o A acentuado. Então é melhor a gente puxar direto do QGIS como está escrito Brusque. Tá? Então, como nós selecionamos o nome do município aqui, ó, se eu vir em únicos, ele vai carregar a lista dos municípios. Tá? Aí eu posso digitar aqui, Brusque. Ó. Selecionei o Brusque, eu vou dar 2 cliques. Quando eu dou 2 cliques, Brusque passa para cá. Ó, nome do município, ó, quando a gente deu 2 cliques em nome do município, que é o nome da coluna, é com 2 aspas. E o que eu quero filtrar, o município é uma aspa simples, tá? Por isso que é importante ir clicando, porque aí a gente não se perde nessa questão das aspas, tá? Então, conforme vocês estão vendo, visualizando aqui em cima, o total de feições de Santa Catarina, né, esse nosso shape é de Santa Catarina, são 12.227 setores censitários que compõem o estado. Quando eu clicar em OK aqui,
esse filtrado aqui ele vai modificar o valor para o número de setores censitários que compõem o município de Brusque. Tá? Não só a área urbana, tá? A gente está filtrando o município, ou seja, setores urbanos e setores rurais. Tá? Raras exceções, municípios, né, que tem somente área urbana. Ok, vou clicar aqui então e vai modificar aqui, ó. Então, Santa Catarina tem 12.227 setores censitários, Brusque tem 119, que compõem o município. Ó, se eu girar a tabela do início ao fim, ó, aqui estão meus 119 setores censitários que compõem Brusque. O que a gente pode analisar? Ó, os setores urbanos, ó, todos os setores urbanos têm informação do bairro. Logo, obviamente, a gente consegue criar um shapefile de bairros a partir daqui. Tá? Tem algum setor censitário que não tem? Sim, ó, tá nulo. Quais são os setores que estão nulo? Os rurais. Perfeito, é o padrão. Continua, voltou os setores urbanos, né? Ó, todos os setores urbanos possuem nome do bairro, tá? Outra coisa que eu posso verificar, ó, posso clicar em nome do bairro aqui, ó, agora ele está ordenado em ordem alfabética, tá? Águas Claras, olha quantos setores censitários compõem o bairro de Águas Claras, Azambuja e assim por diante, tá? Outra coisa, posso verificar também se o nome do município de todos aqui é Brusque. Tem que ser porque eu realizei o filtro, né? Ó, então, todos são Brusque, o nome do município é Brusque. Da micro-região de Blumenau, da meso-região do Vale do Itajaí. Tá? Essa é a localização de Brusque. Ok, tá filtrado aqui, ó. Aí eu posso clicar aqui, ó, do lado do ID e acima do número 1, exatamente onde eu estou com o mouse aqui, ó, e vai ficar tudo azul. Esse ficar tudo azul quer dizer que eu selecionei todos os setores censitários, né, de Brusque, ó. Então, total de feições do nosso shapefile é 12.000, né, arredondando. Filtrado 119, selecionado 119. Agora eu posso fechar. Ó, vou dar um zoom no estado, tá? O que está marcado em amarelo é Brusque. Aí eu posso usar essa ferramenta aqui, ó, aproximar a seleção. Se eu clicar nela, ele vai dar um zoom até Brusque. Tá? Selecionamos o município de Brusque. Agora a gente vai salvar esse shapefile de Brusque. Tá? Aí a gente não depende mais do estado inteiro. Então, botão direito, exportar, salvar feições selecionadas, porque nós acabamos de selecionar. Tá? A outra opção que eu tinha comentado é selecionar feições pela expressão. Quando a gente colocasse a expressão aqui, ó, e desse um selecionar feições, o produto seria justamente esse, né? Os polígonos que compõem o município na cor de seleção padrão, né? Que é o amarelo aqui. Tá? Então, pela tabela de atributos, usando uma expressão ou direto, né? Filtrar por expressão, vai dar o mesmo resultado. Tá? Salvando, então, essa nossa seleção, o botão direito, exportar, salvar, feições selecionadas como? Isso aqui que eu estou mostrando, dependendo da versão que vocês estiverem utilizando, que for diferente da minha, vai ter guardar elementos como, tá? De uma versão para outra do QGIS, muda alguma coisinha na tradução, mas o princípio é o mesmo, tá? É só seguir o princípio mesmo. Se eu vir aqui em salvar feições como, vai funcionar, mas ele vai pegar toda a extensão do meu shapefile, que é Santa Catarina, e salvar de novo. Se eu vir aqui em salvar feições selecionadas como, ou guardar elementos selecionados como, ele vai pegar só o que está selecionado, portanto Brusque, e criar um shapefile de setores censitários do município. Tá? Cliquei então. Ó, aquela opção, a única diferença de salvar como e salvar feições selecionadas é que na segunda opção vem essa caixinha aqui marcada. Só isso, é a única diferença, tá? Mas vale a pena já ir na opção correta para não esquecer de marcar isso, porque senão ele vai salvar o estado inteiro. Bom, nome do arquivo, a gente nunca digita o nome do arquivo aqui, tá? Porque vai dar erro, não vai salvar. A gente sempre tem que indicar o diretório e o nome através dos 3 pontinhos aqui. Buscar, então, eu vou na minha pasta aqui, vou chamar isso aqui de Brusque. Setores.
Brusque Setores, vou clicar em salvar, tá? Ó, agora tem o diretório e o nome do meu arquivo vai ser Brusque Setores, tá? Sistema de referência de coordenadas, Sirgas 2000, né? EPSG 4674, sistema de coordenadas geográficas, ele está pegando o do anterior, né? Que a gente está na tela, que está visível na tela, né? Sempre que a gente vai exportar uma feição, ou um município, um bairro, uma rua, um ponto, qualquer feição, através de uma anterior, né, de uma pré-existente, ele sempre vai utilizar o sistema de referência da existente, né? Não preciso modificar mais nada, só vou dar um OK. A gente pode ver que o Brusque Setores foi adicionado no nosso menu de camadas. Se eu remover aqui, ele ainda está selecionado. Eu vou desabilitar a seleção, tá? Ó, não está mais selecionado. Posso desabilitar o estado também, só para trabalhar com Brusque. Aí está o Brusque. Ó, e vou habilitar a contagem de feições aqui também, né? Ou seja, esse 119 se refere a isso, ó. Cada polígono que tem aqui, ó, são 119 que vão compor o município, né? Então, isso quer dizer que Brusque é formado por 119 setores censitários. Perfeito. Vou abrir a tabela de atributos dele para nós darmos uma olhada. Agora o que nos interessa a partir de agora é o bairro, tá? Vou dar um exemplo para o centro 1. Ó, a gente consegue perceber que o centro 1, ó, eu vou segurar e arrastar aqui para selecionar os que tem centro 1, tá? Poderia fazer um filtro que nem eu fiz para selecionar Brusque, tá? Virei aqui, mostrar todas as feições, né? Filtro avançado. Aí qual que seria o filtro? Nome do bairro, NM bairro, né? Igual a centro 1. Ele faria a mesma coisa que eu fiz com o mouse, né? Só clicando aqui, por exemplo, tá? Se eu fechar aqui, ó, isso que a gente está vendo em amarelo é o centro 1, tá? Vou até dar um zoom para a seleção nele. Todos esses setores censitários são o centro 1, tá? O centro 1, portanto, ele é formado por quantos setores? Por 12, tá? E o centro 2? Vou selecionar o centro 2 aqui, ó. O centro 2 é formado por 5. Onde está o centro 2? Está aqui uma tira dele. Eu vou dar um zoom para a seleção lá. Todos esses 5 setores compõem o bairro centro 2. Tá? Para exemplificar ainda mais a ferramenta que eu vou utilizar para criar os bairros, eu vou tirar a cor desse shapefile. Tá? Eu vou deixar só um limite, só o contorno dele. Então, vou mexer na simbologia, botão direito propriedades, né? Ou dar 2 cliques com o botão esquerdo aqui em cima da camada de interesse. Simbologia, preenchimento simples. Eu vou trocar de estilo do preenchimento de sólido, que está o rosa atribuído, né? Vou trocar para sem pincel, tá? Eu vou colocar vermelho aqui, só para a gente enxergar melhor. Vou aplicar e vou dar um OK. Ó, isso que a gente está enxergando são o limite dos setores censitários de Brusque, tá? Vou ativar a imagem de satélite do Google Satélite, né, que eu usei aquela hora do complemento, ó. Isso que a gente está olhando, agora aparenta fazer mais sentido que a gente tem uma imagem no fundo. A gente enxerga onde está a edificação, a gente consegue enxergar onde está o rio, né? Itajaí, Açumirim, né? Ok. Vou fazer mais uma coisa que eu consigo aqui, ó, para exemplificar ainda mais. Venho na opção rótulos aqui, ó. Rótulos, eu vou trocar para rótulos individuais, tá? O que que eu quero? Eu quero que apareça o nome do bairro em cada um dos setores censitários, tá? Eu vou desabilitar a imagem do fundo para ficar mais fácil, ó. Isso quer dizer que o centro 1, ó, ele é formado por esse setor censitário, o bairro centro 1, esse. Eu estou selecionando eles através da ferramenta de seleção, que é essa aqui, é o atalho dela, e estou segurando o Ctrl no teclado. Ó. Tudo que tem centro 1 é como se a gente apagasse essas linhas interiores que tem entre eles e ficasse só com a externa. No caso, o produto do que nós vamos fazer
que utiliza a ferramenta dissolver, ferramenta de geoprocessamento dissolver, é justamente isso. Ele vai agrupar o que tem nome igual. E aí vai ter um limite em comum, né? Que vai ser o quê? O limite do bairro. Aqui tem mais um centro 1, ó. Aqui tem outro centro 1. Acho que foi todos agora, tá? Então, esse aqui seria o limite do centro 1, tá? Por exemplo, vou pegar o Poço Fundo aqui, ó. Poço Fundo é aqui, aqui e aqui. Ó. Esse contorno aqui, né? Eu digo, o contorno periférico, eu digo, né? Seria o limite do bairro Poço Fundo. Essas linhas interiores, que seria o limite do setor censitário, que é o bairro é Poço Fundo com Poço Fundo, essa linha aqui ela vai deixar de existir, tá? Então, o procedimento é praticamente esse, tá? Eu vou remover a seleção e só vou filtrar os setores urbanos. Setores urbanos são qual? Vou abrir a tabela de atributos aqui, ó. Eu posso filtrar de duas maneiras. Filtrar na mão, né? Colocando aqui, ó, ele vai puxar, ordenei em ordem alfabética, né? De A para Z. Então, rural está aparecendo primeiro. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 setores rurais em Brusque. E o restante é urbano. Eu posso fazer um filtro aqui, ó. Mostrar todas as feições, né? Filtro avançado. Selecionar que eu quero o tipo igual urbano. Ou eu posso fazer assim, ó. Clicar no set aqui e arrastar até o final. Tá? Ó, vou fazer assim, ó. Arrastei até o final. Vou fechar a tabela de atributos. Vou dar um zoom para a camada aqui, ó. Tudo que está em amarelo é a área urbana de Brusque. Os outros setores censitários que eu não selecionei são rurais, tá? Mas eu vou tirar a seleção e vou fazer o filtro. Agora eu vou fazer diferente. Vou fazer por aqui, ó. Selecionar feições pela expressão, tá? Então, o que eu quero colocar? Eu quero filtrar o tipo igual urbano. Vocês conseguem perceber que para eu usar esse filtro aqui, no filtro por seleção, né? No caso, vai filtrar para uma expressão. Eu preciso ter um conhecimento da tabela de atributos. Por isso que eu prefiro abrir a tabela de atributos, eu enxergo coluna por coluna qual a informação dessa coluna, e aí depois eu seleciono todos eles, né, na tabela de atributos, clicando lá em cima da primeira linha e à esquerda da primeira coluna. Tá? Então eu vou filtrar isso aqui, ó. Selecionar feições, 113 feições selecionadas. Aí estão elas, tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai transformar isso aqui para bairro, exatamente como eu demonstrei ali. Pegar todos que são centro 1, ter o limite em comum deles. Todos que são centro 2, limite em comum deles. Todos que são Poço Fundo, limite em comum deles. Cedro Alto, limite comum. Guarani, limite comum. Maluche, limite comum. E assim para todos os bairros, tá? Ferramenta que nós vamos utilizar então se chama dissolver. Como a gente está trabalhando com polígonos, né, a gente vai ter que acessar o menu vetor. Vetor, já o processamento, o nome da ferramenta é dissolver. Então, o que a gente quer dissolver? A gente quer dissolver os setores de Brusque. Perfeito. Apenas as feições selecionadas. Eu acabei de selecionar somente a área urbana, que são os setores censitários que têm a informação do nome do bairro, tá? O que eu vou usar para dissolver? Aqui é a coluna da tabela de atributos que tem a minha informação que eu quero. Eu quero o limite do centro 1. Qual é a coluna que traz essa informação? Clico aqui nos 3 pontinhos, a coluna que traz essa informação é nome do bairro. Especificamente essa aqui, lá no portal de mapas do IBGE, não tem a coluna nome do bairro no censo de 2019, ou melhor, na malha de setores censitários de 2019 e de 2020. Por isso que nós estamos utilizando a de 2010. Então, clico em OK aqui, ó. E aqui eu posso clicar com o botão, nos 3 pontinhos, salvar no arquivo. Qual que é o produto dessa ferramenta? É Brusque Bairros. Brusque Bairros. E eu vou pedir para executar. Executou. Está aqui, ó.
Posso dar um fechar, já está aparecendo eles aí, né? Mas antes de tudo, eu vou organizar. Vamos dar uma olhada aqui. Mostrar contagem. Aqui diz que Brusque tem 27 bairros, tá? Se eu abrir isso aqui, precisa existir 27 linhas. Uma para cada bairro. Abrir tabela de atributos. Vamos lá. Ordem alfabética. Águas Claras, Azambuja, Bateias, Cedro Alto, Centro 1, Centro 2. Ou seja, aparentemente o filtro, né, que a gente realizou e a função de dissolver, a ferramenta de geoprocessamento dissolver, também funcionou. Ou seja, ela aglutinou todos os setores censitários que tinham o mesmo nome de bairro e isso passou a ser uma coisa só. Vamos dar uma analisada nisso. Puxar aqui para baixo, ó, e vou remover a seleção. Ó, isso que a gente está vendo, poço fundo e poço fundo, certo? Se eu tirar os setores censitários daqui, o que precisa aparecer? Essa linha central e essa aqui, que delimitam poço fundo com poço fundo com poço fundo, ela não pode existir. Somente o limite do bairro, que é ao redor aqui, seria a região periférica, né, de todos os poços fundos, digamos assim. Então, disso, que é setores censitários, nós chegamos nisso. Faz sentido, tá? Vamos fazer mais um aqui para verificar se está certo, ó. Souza Cruz aqui, ó. A gente tem esse Souza Cruz, possivelmente esse Souza Cruz, ele está com o rótulo deslocado, eu acredito, e esse Souza Cruz aqui, possivelmente esses três, lembrando que eu estou com a ferramenta de seleção e segurando o Ctrl para marcar os polígonos em amarelo, né? Eu selecionei eles. Então, esses três aqui formam o bairro Souza Cruz. Se eu desmarcar aqui, ó, perfeitamente. Ou seja, nosso filtro funcionou. Tá? O nosso filtro funcionou. Tem alguns problemas que acontecem quando os setores censitários eles não estão bem juntos, tá? Porque a gente está tirando o limite que eles têm em comum, né? E tendo só o contorno, né? Só o perímetro, digamos assim. Vai ter alguns casos que não vai funcionar direito, tá? Deixa eu ver se isso aqui tá bem certinho. Tá bem certinho, são bairros diferentes. Só para mostrar o produto antes de comentar o que eu iria, vou usar a mesma função rótulos individuais para bairros. Dou um OK. Ó, agora está aparecendo, ó, o nome dos bairros. Limeira, Nova Brasília, Santa Terezinha, São Leopoldo, Centro 1. Tá? Lembrando que alguns limites aqui podem não ser fiéis à lei municipal. Tá? Por isso que eu disse no início do vídeo que, se possível, solicite à prefeitura ou o órgão municipal responsável pela base cartográfica do município. Tá? Porém, para atividades pedagógicas, dependendo da finalidade do trabalho que será realizado, é possível se adquirir o shapefile de bairros dessa maneira. Tá? Bom, só vou mostrar mais algumas coisas aqui, como trabalhar com esse dado. Tá? Consigo fazer mapas do censo, eu tenho uma informação espacial aqui a nível de bairro, certo? Tem os bairros aqui, perfeito. Se eu tivesse uma tabela de população, conseguiria fazer um mapa aqui? Conseguiria. Mas qual é a atenção que eu preciso ter a isso aqui? Primeiro, a gente está trabalhando com nível de bairro. Tá? Eu tenho o código do bairro aqui, ó. Tem, ó, código do bairro. Supostamente o código 4202909, isso aqui significa Brusque, né? 05013, isso aqui significa Dom Joaquim, que é o nome do bairro. Porém, se a gente entrar na plataforma Sidra, nós vamos verificar que o código do bairro lá, ele tem 10 dígitos. E aqui tem mais, ó. 4212909, isso dá 7, né, que compõe o município. 0589 013 10 11 12. Então, o procedimento de união
de pegar uma tabela lá do Sidra, ou de qualquer outra dado, ou o número de estudantes da turma X residentes por bairro, tá? Quando vocês forem fazer a união, não vai funcionar. Porque o código está diferente, porque especificamente para os setores censitários, essa codificação dos bairros ela tem uma variação, tá? Então, como eu havia comentado, esse código do bairro aqui, ó, ele se deriva do código do setor, tá? Então, ele não funciona. O que a gente poderia fazer aqui, ó? Eu vou apagar todas as informações, a gente precisa criar, de certa maneira, uma tabela de atributos nova, tá? Eu vou apagar as informações aqui, ó. O que eu vou apagar? Primeiro eu vou remover a seleção, tá? Vou minimizar aqui, vou remover a seleção, remover a seleção. Volto para cá. Vou remover o que não me interessa, porque praticamente todas as informações que tem aqui são provenientes dos setores censitários, tá? Então, para habilitar a edição e excluir os campos aqui, eu preciso estar com a minha habilitação ativa, né? Então tem que clicar no lapisinho aqui. Vamos lá, vem aqui, excluir campo. O ID não me interessa, código do setor censitário, muito menos, né? Eu não estou mais trabalhando com setores censitários, agora eu tenho um limite de bairros. O tipo, de certa maneira, também não me interessa, porque eu filtrei só para os urbanos. O código do bairro, esse aí está incorreto, como eu comentei. O nome do bairro tem que ter para mim identificar eles. O código do subdistrito, nome do subdistrito, código do setor, nome do distrito, isso aí também posso deixar, como posso não deixar, né? Como aqui está tudo Brusque, né? O nome do distrito Brusque, isso quer dizer que Brusque não tem distritos, né? Então não é uma informação tão relevante. Dependendo do município, o nome do distrito aqui vai ter outras coisas. Pode ter um sede, né? Enfim, né? Como a gente filtrou para a área urbana, possivelmente vai ser o mesmo nome do município, obviamente, tá? Tudo isso eu posso tirar. O nome do município também posso tirar, obviamente é Brusque, né? Enfim, então a única coluna que eu vou deixar aqui é o nome do bairro. Vou dar um OK. Tem o nome dos bairros aí, ó. E agora? Eu preciso colocar o código de cada um desses bairros aqui. Da onde eu vou pegar? Do IBGE. Então eu vou lá no voltar ao IBGE. Tá? Estou aqui no IBGE, ó. Eu vou entrar no Sidra, né? Que é um sistema IBGE de recuperação automática, né? Todas as pesquisas em formas de tabela são disponibilizadas aqui. Então eu venho aqui em pesquisa, eu vou acessar, eu vou pegar uma tabela, né? Vou pegar uma tabela que tenha uma informação a nível de bairro de Brusque. Vou pegar o código dos bairros e vou colocar lá. É isso, em resumo, é isso que eu vou fazer, né? Censo demográfico, estou aqui, vou selecionar do censo mesmo. Vou usar demográfico de 2010, característica da população e dos domicílios. A tabela que eu vou selecionar aqui, o único cuidado que eu preciso ter se essa informação espacial, né, se essa informação da tabela consta o território, né, ou a análise, a escala espacial para bairro. Estou trabalhando com bairro, eu quero o código do bairro, eu preciso ter o bairro aqui. Eu tenho o bairro aqui, Brasil, grande região. Grande região seria as 5 regiões do IBGE, né? Unidade de federação, meso-região, micro-região, municípios, distritos, subdistritos, bairros. Bairros pode ser essa aqui. Eu clico aqui. Aguardo carregar aí. De vez em quando demora um pouquinho aqui, mas nada muito demorado. Ok. Vou deixar a população residente aí. Aqui eu vou deixar só o total, tá? É só para selecionar. Deixa só o total. Total também. Aqui, total, 2010. Aqui eu vou filtrar, tá? Eu vou desmarcar o distrito que tem aqui. Eu preciso realizar um filtro para o bairro, né? É isso que eu estou buscando. Estou buscando uma tabela de dados do censo que vai me trazer a informação do código, tá? Do código do quê? Do código do bairro. Que a metodologia, que eu já vou explicar, ela é composta por unidade de federação, município, bairro. Tudo isso, unidade de federação 2 dígitos, código do município, que vai identificar o município 5, bairro 3 dígitos. Tudo isso forma 10,
tá? Então eu preciso filtrar por aqui, eu vou filtrar por bairro. Então eu clico na setinha aqui, ele vai abrir como se fosse um filtro, tá? Quer filtrar os bairros do quê? Da onde? Tá? É isso que está buscando aí. É isso que está carregando. Tá. Posso buscar os bairros por município direto agora. Municípios, aqui ele abriu os municípios de todo o Brasil. Poderia ainda ser mais restritivo. Eu quero os municípios da unidade da Federação de Santa Catarina. Mas ia aparecer só os de Santa Catarina aqui. Mas como tem uma ferramenta de busca, eu já vou direto em municípios, ele vai aparecer os municípios do Brasil que tem informação de bairro, que são 14.261, de acordo com os dados do censo de 2010. Tá? Vou digitar Brusque aqui. Brusque está aqui, tem 27, ou seja, está batendo com o nosso shapefile que nós geramos a partir da função dissolver dos setores censitários. Se eu clicar na setinha aqui, eu tenho uma noção. Centro 1, São Luís, todos esses, alguns deles pelo menos, eu já cheguei a comentar. Tá? Então vou selecionar todos aqui e vou dar a visualizar. Então, ó, Centro 1 tinha 8.979 pessoas residentes de acordo com o último censo, né, o de 2010. São Luís, 4.131. Mas o que me interessa aqui é o teu código do setor. Eu venho aqui e clico em exibir códigos. Agora eu tenho o código do setor, ó, formado por 42, que é o quê? O código da unidade da Federação Santa Catarina, 02909. Então, 4202.909 significa Brusque. Vocês podem perceber aqui que todos os bairros têm esse código, iniciam com esse código, 4202.909. Obviamente, todos eles fazem parte do mesmo município, né? E aí, os últimos 3 dígitos se referem ao bairro, 001, Centro 1, 002, São Luís. E esses dados, esses números, eles não se repetem. A gente tem 27, o último é o 027. Poderia pular um sem nenhum problema, desde que ele não se repita, né? Então eu posso baixar essa tabela aqui, ó. Vou baixar ela aqui. Ah, vai abrir com o Excel, né? Já abriu aqui na outra tela. Vou puxar para cá. Colocar em tela cheia, tá? Vou esticar a coluna aqui, ó. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu sei que o Centro 1 é esse código, São Luís é esse código, então eu vou pegar isso aqui, ó, e vou levar lá para o QGIS. Tá? Isso aqui vai dar um trabalhinho manual, tá? Mas vai ficar bom. Vou criar uma coluna, tá? Vou vir aqui, ó, tô com o meu lápis habilitado para edição, né? Tô com o modo de edição ativo, venho aqui, ó, novo campo. O que eu tô colocando? O código dos bairros, eu vou chamar de ID, tá? Código do bairro, qual que é o comprimento disso aqui? 10. São 10 dígitos. É um número inteiro? Um número inteiro. Posso dar um OK. O bairro que eu copiei é o Centro 1, tá? O Centro 1 tá aqui, ó. Colei, dei um Enter. Não funcionou. Que legal. Então vamos criar um outro. Vou apagar esse aqui, possivelmente a configuração dele. Vamos criar outro. Vamos criar como texto. Aí ele não vai problematizar. Vou chamar de ID também. Vou trocar para texto. Texto ele permite que eu digitasse letras, né? Só para garantir eu vou colocar 15. Não é necessário, mas eu vou colocar 15. ID, texto. Tá aí? O Centro 1 é esse aqui. Colei, dei Enter. 42.02.909, 001 corresponde ao bairro Centro. E o Centro 2? Posso vir aqui, ó. Poderia até ordenar isso aqui por ordem alfabética, que ele fica igual o do QGIS lá, né? Excluir. Deixa eu ver se eu consigo ordenar por ordem alfabética. Venho aqui, classificar de A a Z, expandir. Não sei se funcionou. Ah, talvez tenha isso aqui que está dando problema, né? Tá, vamos ver se eu consigo agora. Expandir a seleção. Agora sim, ó. Centro 1, 001. Centro 2, 006. Então, copio aqui, ó. Vou lá onde está o Centro 2. Está com a minha tabela de atributos aberta, eu vou direto na tabela, né? Centro 2 está aqui, colo. Tá? Águas Claras.
Venho aqui e colo, tá? Eu vou fazer isso para todos os bairros. Eu vou pausar o vídeo e quando eu terminar eu já volto com a gravação. Voltei com o vídeo, coloquei todos os códigos, então estou dividindo a tela aqui só para ilustrar o que eu fiz, né? Então, Dom Joaquim, pego o código do IBGE, coloco aqui, tá? Então, já fiz isso. Nosso shapefile agora está organizado. Poderia fazer mais um ajuste ainda, que é renomear esse nome do bairro aqui, ó. Então, vou vir aqui na calculadora de campo, tá? Ela abriu na outra tela aqui. Eu quero que se chama bairro, por exemplo. Bairro, tá? Eu venho aqui em número inteiro, troco para texto, né? Porque ele é textual. O comprimento aqui eu vou colocar 50, que ele vai aceitar 50 caracteres, tá? Para escrever. Então, o que eu quero? Eu vou duplicar, no caso, a coluna, né? Eu vou querer que essa coluna nome bairro, vou replicar ela aqui na expressão e tudo que tem aqui vai ser criada uma coluna nova com os elementos que estão aqui. Então tá, campos e valores, nome do bairro. Ó, quando eu der um OK aqui, vai ser criada uma outra coluna na nossa tabela de atributos com o nome bairro, usando a coluna nome bairro como referência. Então, Águas Claras, As Ambujas, Bateias, Cedro Alto, Centro 1, Centro 2, Dom Joaquim e assim por diante. Então, OK. Aí está. Tá, vamos ver se não cortou nenhum. Não cortou nenhum. Posso salvar o shapefile e remover o primeiro ali, ó. Tá? Excluir campo, nome bairro não me interessa mais. Perfeito. Temos o shapefile de bairros com o código, ou seja, se eu quero formatar essa planilha aqui, tirar os caracteres, eu já vou até fazer isso. Tá? População. É que eu já dei o exemplo aqui, né? Vamos fazer o trabalho completo. Tem o código, né? O meu código dessa tabela é meu ID aqui. Eu já vou chamar de ID. Tá? ID, bairro e a população. Tá? Quanto mais colunas aqui é só unir também. Salvei. Isso aqui está nos meus downloads, tá? Só para uma questão de organização, eu vou tirar ele dos downloads e vou colocar na nossa pasta Brusque, lá na área de trabalho. Copiei dos downloads, colei em Brusque. População. Renomeei ela para população também, tá? Só isso. Especificamente no canal tem inúmeros outros vídeos que demonstram o passo a passo dessa padronização, realizar o download, fazer o filtro, formatar a tabela, inserir a tabela aqui, tá? Enfim, vou fechar aqui e a gente vai fazer uma união, né? Então, esses outros elementos aqui a gente pode remover, tá? Eu só vou trabalhar com bairros Brusque agora. Eu vou abrir a tabela, né? Então, a tabela é o gerenciador de fontes de dados livres, né? Tá na área de trabalho ela, que eu renomeei para população. Aqui está ela. Abrir, vou dar adicionar. O que eu quero? Eu quero a tabela, tá? Então, close. Posso verificar ela na minha tabela de atributos aqui para ver se ela está ok, ó. O ID, o bairro e a população. Ok. Então, vamos fazer o procedimento de união. Botão direito, propriedades. Botão direito, propriedades. O que eu quero fazer? União. Quero unir essa tabela ao shapefile, né? No fundo, eu quero criar uma coluna sem a necessidade de digitar. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma união nova. O que eu quero unir? Eu quero a população, que é a tabela, né? Aqui o campo, unir campo e o campo alvo, são os campos que tem em comum, ou seja, tanto na tabela quanto no shapefile. Como eu criei praticamente o shapefile, né? O que tem em comum é o código do bairro. No caso do shapefile é o ID, no caso da tabela é o ID, que eu renomeei, né? No campo alvo também é o ID. O que eu quero unir? Eu quero unir a população. Aí eu tiro esse prefixo para a coluna, o nome da coluna não ficar população, tabela, população, tá? Ele pega isso e adiciona como prefixo do nome do campo aqui, né? O nome da coluna. Vou dar um OK, OK novamente. Se eu abrir a tabela de atributos, aqui está a minha população unida, tá? Minha população unida. Isso aqui é um dado quantitativo
eu consigo gerar um mapa de círculos, né, através da variável visual tamanho. Então, eu vim aqui em simbologia, tá? O que eu quero fazer? Graduado. Quero criar graduado, quero construir um intervalo através da variável população, tá? Através da variável população. Aqui eu posso escolher um intervalo. Tem vídeos no meu canal que eu comento isso, tem artigos, tem trabalhos da internet. Inclusive, na minha própria tese, eu abordo brevemente cada um desses aí, tá? Posso escolher uma rampa de cores aqui. Esse aqui eu estou demonstrando um mapa coroplético, né? Cria um intervalo de classes e define aí. Por exemplo, os bairros com população entre 1497 e 1820 terão a cor amarela. Entre 1820 e 3038, a cor laranja, mais fraca, né? Dependendo do modo que eu escolho aqui, que é definido estatisticamente, o intervalo, o limite inferior e o limite superior de cada uma das classes, ó, ele vai ser modificado, tá? Aplico, dou um OK. Ó, aí tá os bairros, tá? Só que aqui a gente só tem o limite dos bairros, tá? Em um outro vídeo, eu vou mostrar como realizar o download das rodovias, do sistema viário do modo geral e colocar as ruas aqui. Como localizar um ponto de referência, vou localizar o Instituto Federal Catarinense, marcar um pontinho aqui, mas isso fica para um outro vídeo, tá? Mas se eu quisesse colocar o nome dos bairros, ó, outra coisa, como eu estou com a contagem da feição ativa, bairro, né, Brusque tem 27 bairros. 3 deles estão na primeira classe, 10 estão na segunda, 7 estão na terceira, e assim por diante. Tá? Posso colocar o nome deles automaticamente. Eu prefiro no compositor de impressão, né, quando for finalizar o mapa, colocar manual. Mas eu posso vir aqui em rótulos, ó, trocar para bairro, né, o nome do bairro não existe mais, eu acabei de excluir aquela coluna, né. Olha aí como é que fica. Está identificado os bairros. Tá? Eu vou duplicar aqui, esse aqui, só para exemplificar, ó, esse aqui é quebras naturais, certo? Vou botar um Jinx, na verdade, no final aqui. Eu vou gerar um outro, com outra coisa, vou botar quartil, por exemplo. Não vou explicar agora a diferença básica entre eles, porque já existe vídeo no meu canal que eu explico isso, tá? Intervalo igual, quartil. Aqui, ó. Percebam que mudou o intervalo. Ó. Enquanto a primeira classe em Jinx ela ia de 1497, obviamente que começa igual porque é a menor população do município, né? Só que em Jinx ia até 1820, em quartil vai até 2307. Resumidamente, a ideia do quartil é: eu tenho um número X de bairros em 5 classes. Tende a ter o mesmo número de bairros em classes. Digamos assim, se Brusque tivesse 30 bairros e eu tenho 25, vamos supor que se fosse 25 bairros, e eu tenho 5 classes, cada uma das classes terá 5 bairros, tá? Porém, como são 27, possivelmente 2 classes aí terão 6 bairros, tá? Em resumo é isso. Eu vou dar um aplicar aqui, ó, contar. Esse aqui é quartil. Na verdade é um quintil, né? Porque eu fiz 5 classes. Mostrar a contagem da feição. Olha o que eu comentei, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Mas como são 27, ele pegou 2 bairros aí e colocou em 2 classes. Certo? E o que isso ressalta no mapa? Eu consigo uma informação totalmente diferente. Olhem só. Vou desabilitar o Jinx e habilitar o outro. Eu consigo falar que a população absoluta é maior, utilizando o Jinx no centro e em Santa Terezinha, porque eles estão na última classe, né, na classe superior do mapa. Porém, quando eu coloco Jinx, ou melhor, quartil, eu tenho 6 bairros com a última classe. Então, eu vou falar que está no centro e num bairro ao norte, já não se aplica. Eu tenho 3 bairros ao norte, o bairro centro 1 e 2 bairros mais ao sul da área urbana. Ou melhor, selecionei mais de um, né? Paquetá e Águas Claras, tá? Mas como isso é uma informação quantitativa, eu posso fazer mais uma coisinha aqui, ó, usando vetor,
Já o processamento não. Deixa eu ver onde é que está extrair centroide. Aqui, ó, geometria centroides. Tá? Eu vou extrair o centro de cada um desses bairros de Brusque. Vou ter um ponto exatamente no centro. Eu vou deixar como camada temporária mesmo, tá? Ó, então, vocês estão enxergando os pontinhos aí, ó. Eu vou desabilitar para ver bem os pontinhos, tá? Vou colocar os limites dos bairros em branco. Vou trocar aqui para símbolo simples. Pode ser amarelinho, pode ser amarelinho. Tá? Tá aí os limites dos bairros novamente, né? E eu extraí o centroide, tá? Todas as informações que eu tenho no polígono, eu tenho o centroide, tá? Então, eu tenho informação da população aqui, ó. População. Limeira, cada um dos bairros. Onde é que fica o Limeira? O meu ponto tá amarelo. Eu não tô enxergando ele, eu clico aqui, ó. Limeira tá ali, ó. Esse aqui é o ponto centroide do bairro Limeira. Olha o que eu consigo fazer com uma camada pontual. Se eu for lá nas propriedades, só vou remover a seleção do shapefile antes. Se eu for lá nas propriedades, vir aqui em simbologia, graduado, aqui eu vou ter uma opção de método, que lá no polígono eu não tenho. Se eu trocar para tamanho, olha o que acontece. Ó. População, vou colocar o Jenks, para dar o exemplo. Ele vai botar os menores bairros com ponto menor, os que têm maior população com ponto maior. Aplicar e OK. Isso é a variável visual tamanho, que é a variável visual recomendada para representação de dados absolutos, como é o caso de população que eu estou dando o exemplo. Certo? Então, aqui nesse vídeo eu demonstrei os procedimentos necessários desde baixar o shapefile de setores censitários do IBGE, realizar um filtro para o município, aplicar a ferramenta de geoprocessamento dissolver para ele agrupar os setores censitários que têm o mesmo nome do bairro, lembrando que não é todas as áreas urbanas que possuem o nome do bairro, né, disponível no IBGE, tá? E o produto disso é que nós temos um shapefile de bairros, que isso aqui pode ser utilizado para construir mapas coropléticos, mapas com círculos e as mais diversas atividades. Esse limite dos bairros aqui, o próximo vídeo do meu canal vai ser como realizar download de dados do OpenStreetMap. Então eu vou utilizar essa base aqui como exemplo, fazer as coisas conversarem, como marcar pontos, como marcar linhas, como marcar polígonos. Isso também tem aplicação em atividades do ensino fundamental. Para o pessoal de Brusque, que está me assistindo sem dúvida, como os demais que me acompanham através do meu canal no YouTube, durante a disciplina de tecnologias, quando eu disponibilizei para vocês os bairros, o shapefile de bairros de Brusque, de Balneário Camboriú e de Blumenau, que não está disponível no site da prefeitura, eu fiz esses procedimentos que eu demonstrei aqui para vocês. Lembrando, já um spoiler para quem assiste os vídeos que tem no meu canal, esse shapefile aqui, do modo como ele está padronizado, tá? Aqui eu renomeei, né? Mas é o mesmo. Vou até adicionar de novo. Ó. Lá na minha pasta, Brusque Bairros. Adicionei. Vou desabilitar. Aí. Esse bairros Brusque, do jeito que ele está padronizado, não foi por acaso que eu mostrei como adicionar o ID e como adicionar o nome do bairro aqui. Se vocês tiverem a tabela exatamente como eu formatei, vocês podem abrir essas informações no fio cartão, né? E interrompi a gravação para organizar a pasta do fio cartão certinho. Então, fechei o projeto do QGIS, né? Não posso estar com ele aberto, porque é o mesmo arquivo. Meu arquivo está aqui, ó, Brusque Bairros, tá? E aqui está minha tabela, população. Eles não podem estar embaralhados com outro shapefile, tá? Então eu peguei, criei uma pasta fio cartão, então dentro da pasta Brusque criei uma pasta fio cartão e coloquei o arquivo shapefile aqui e a tabela, né, com os dados. Agora eu vou abrir o fio cartão. Aceito.
Vou navegar até a pasta, área de trabalho, Brusque, fio cartão, clico aqui, dou abrir. Qual que é a minha coluna de identificação? Não é o bairro, é o código, né? É o ID. Então, vou selecionar aqui o ID, passo para cá e valido. A projeção aqui dá para deixar o gnomônica ou sem projeção, não vai fazer muita diferença. Vou deixar no padrão gnomônica, ele já vem, né? Ele já puxa a pasta padrão e consta tabela ali. Então, clico em abrir. Ele vai consultar o que eu quero abrir. Eu quero abrir a tabela, né? Continuar. Ó, ele identificou que o bairro é um nome e que a população é uma quantidade. Dou um OK. Ó, tá aqui aparecendo a minha população, círculos proporcionais. Ó, se eu passar, vou botar em tela cheia. Tá aqui a minha informação espacializada. Então tá, pessoal. Era isso no vídeo de hoje. No próximo vídeo, que tem todo a ver com esse aqui, eu vou demonstrar como realizar o download dos dados do OpenStreetMap, filtrar as linhas para ter uma base do município ou do bairro, né, organizada. Mas lá naquele vídeo eu dou uma atenção maior e uma explicação maior. Obrigado por assistirem e um abraço a todos. Qualquer dúvida podem comentar aí nos comentários que dentro do possível eu respondo. Um abraço.